Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Vim aqui para fora tomar um sol, porque gente, vocês pensam num frio que tá dentro de casa. Tá um solzinho, mas tá ventando, tá um frio, mas o sol tá maravilhoso. Como vocês viram lá, dei um jeitinho lá na louça, que já amanheceu com louça na pia, né? Então dei um jeitinho lá, preparei meu café, tomei meu café, nem compartilhei com vocês, né? Mas é isso, sigo aí firme, graças a Deus. Completei 4 semanas, né, já de educação alimentar. A única coisa que eu não tô conseguindo fazer por esses dias, rotina aí, né, de caminhada, porque essa semana, gente, eu fiquei com muita dor na barriga. Eu senti aí uns 6 dias de dores. Não é crise de hérnia não, sabe? Eu fiquei muito preocupada porque eu não consegui identificar a dor. Que é uma dor na região aqui abdominal, porém eu não sei se é ginecológica, se é na hérnia. Às vezes eu achava que era ginecológica, às vezes eu achava que era na hérnia. Porém, como eu falei, não é crise. Mas é uma dor suportável, porém ficou muito constante, então fiquei bem preocupada mesmo. Mas de ontem para hoje já começou a melhorar, graças a Deus. Hoje até agora não senti nada. Tem alguns exames aí para fazer, eu estou só aguardando, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vim aqui pra dentro, gente, porque tá muito vento, eu fiquei com medo de atrapalhar aí no áudio do vídeo. Aí sentei aqui na porta, enfim. Aí foi o que eu falei pra vocês, né, mas graças a Deus tô melhorando. E vou atualizar também aqui vocês a respeito do look. Lembra que da última vez, no último vídeo, eu havia comprado remédio de verme pra ele, né? E sim, ele tava com verme, porque na manhã seguinte que eu dei o remédio, nas fezes dele tava cheio de verme, gente. Ele realmente tava com verme. E amanheceu nesse dia, ele foi pra rua, mas isso daí eu já tô acostumada, porque o Luke, ele é fujão. Ele vai pra rua, não sei como é que ele consegue ainda passar por baixo do portão. Porém, ele foi pra rua, né? Amanhã acordei, abri, chamei ele, já não tava. Olhei ele no portão, ele não tava, porque ele fica muito aqui na frente. Ou lá na rua do meu irmão, que ele tava com essa mania de ir lá pra rua do meu irmão também. E deu um dia, deu 2 dias, nada do Luke. Aí no segundo dia, eu já pedi pro Gustavo perguntar pra um amiguinho dele, que tem um amiguinho dele ali na rua ali, que gosta muito do Luke, né? Gosta muito, as crianças que adoram ele. E ele fica muito na casa desse amiguinho do Gustavo. Fica muito lá na casa dele. Quando não tá aqui, tá lá. Aí, às vezes, ele fica aqui na frente, às vezes vai lá pra rua do meu irmão. Tava com essa mania de ir lá pra rua do meu irmão também, mas até então ficava por aqui. E, gente, simplesmente o Luke não voltou mais. Eu tenho uma semana aí que o Luke sumiu. Eu tô desconfiada que pegaram ele, né? Levaram ele, porque é a única explicação. Pedi pro Gustavo perguntar pro amigo dele se ele tá lá, se alguém viu ele. Meu irmão não viu. Né, minha sobrinha não viu, ninguém viu ele, o Luke simplesmente sumiu. E ele não fica fora esse tempo todo, né? Ele já ficou um dia inteiro fora, de um dia para o outro. Até agora não apareceu, gente. E não aconteceu nada, né? De atropelado, morrer, essas coisas, porque ele só fica por aqui e a gente teria visto alguma coisa. E não foi o que aconteceu, ele simplesmente sumiu. Acredito que alguém levou ele. Aí é isso, gente. Se eu tiver mais alguma atualização, de aparecer alguma coisa, alguma notícia, eu compartilho com vocês. Mas a princípio é isso. E a gente sente falta, né, gente? Hoje mesmo eu acordei, olhei ali, tinha uns cachorrinhos ali na frente. Aí eu olhei assim, achando que fosse ele. Mais nada. Minha sobrinha até veio aqui tomar um café da manhã comigo. Ela até já chegou falando, né? Poxa, saudade do Luke, porque a gente entrava, ele já vinha em cima, pulando, fazendo bagunça. Sai, Luke, sai de cima, para de pular em cima. Enfim, gente, a gente fica triste, né, mas não tem muito o que fazer, gente. Ninguém por aqui viu ele. Foi o que eu falei, eu tenho grande suspeita que levaram ele, porque ele é um cachorro muito bonito, ele é muito dócil, muito bonzinho, né? Esse amiguinho do Gustavo, o Gustavo até ficava um pouco de ciúme, né? Porque ele falava que ia pegar o Luke pra ele. O Luke praticamente morava lá também, né? Que até ração eles compravam pro Luke. Mas também não tá por lá. E é isso, gente. A gente fica triste, né? Querendo saber. E a gente fica sem saber o que aconteceu. Como eu falei, se ele tivesse sido atropelado ou machucado, alguma coisa do tipo, a gente saberia, porque ele não saía daqui. Ele só ficava aqui. No máximo, ia aqui na rua do meu irmão, como eu falei. Mas nem sinal, gente. Ou seja, eu tenho quase certeza que levaram ele. Mas, como eu falei, qualquer coisa eu atualizo vocês. Mas eu não tenho esperança mais de voltar, sinceramente, porque já fez uma semana e nem sinal dele. Acredito também que essas dores aí tenha por causa disso também, que eu fiquei um pouco, né,
Essa semana eu fiquei angustiada, viu? Vocês viram que eu nem postei vídeo aí, que não tinha nem clima, gente. Aí, sinceramente, ainda nem tô em clima de postar vídeo. Só que eu tinha que vir aqui falar com vocês, né? Dar uma atualizada de como que tá as coisas. E é isso, gente. Essa semana eu nem vou postar pra vocês, né? Em relação ao peso, né? Que eu ia compartilhar com vocês. Que fez a 4ª semana aí, né? De reeducação alimentar. Mas aí eu até me pesei numa balança lá fora. Só que a balança não tá fidedigna, né? Porque a minha altura, eu meço 1,57. Na altura tava 1,60. Então, assim, não tava fidedigna, então eu vou... O que que eu fiz? Pedi uma balança na Shopee, tá pra chegar na próxima semana. Aí, quando ela chegar, que é inclusive igual a balança que eu me pesei no vídeo que eu tenho antes de iniciar a reeducação, que eu vou compartilhar com vocês. Mas aí, assim que chegar, eu faço essa pesagem pra poder compartilhar com vocês aí o resultado. Mas como eu falei, obviamente que um dos focos é emagrecer, mas não é só isso, é mesmo saúde. Essa semana eu não vou nem precisar fazer reposição de sacolão, porque eu ainda tenho algumas coisas ali que dá pra segurar aí mais uma semana, pra não deixar nada estragar, né? Ainda tenho chuchu, ainda tenho dois chuchu, ainda tenho 3 cenoura, tenho tomate, tenho cebola, tenho abóbora. Então tenho algumas coisas aí que dá tranquilamente pra segurar aí a semana. Então vou deixar pra fazer pra próxima semana. A única coisa que eu vou fazer quinta-feira é reposição aí de mistura. Eu já preciso comprar algumas coisas. E os ovos, né? Mas no mais não vou precisar comprar. Compras também não vou precisar fazer esse mês. Porque tenho tudo ali. Como eu falei em algum vídeo aí com vocês, gente, eu não usei quase nada. Os 5 kg de arroz eu abri esses dias. Então, ou seja, não vou precisar comprar, dá pra passar aí o mês. E é isso, gente. Eu vou dar um jeitinho aqui na casa, vou tentar compartilhar um pouco mais aí com vocês, dar uma organizadinha aqui por cima. E é isso. Almoço de hoje por aqui, ó. 3 colheres de arroz, 3 feijão, carne moída com abobrinha e uma salada que eu fiz aqui de repolho, cebola roxa, tomate, pepino. Aí fiz uma bacia aqui, ó. E esse é o almoço de hoje por aqui, graças a Deus. Acabei de pedir aqui, gente, ó, 2 Havaiana, porque tá eu e Gustavo praticamente sem chinelo, né? Aí dessa vez eu peguei preta, ó, peguei uma pra cada. Peguei uma pra cada, porque, gente, chinelo da gente tá uma vergonha, a gente tava realmente precisando. Aí peguei as 2 aqui, acabei de almoçar agora, como eu mostrei pra vocês, eu já passei um paninho aqui na mesa, já estiquei o paninho. E, ó, já temos louça novamente na pia. Vou passar aqui agora uma água nessa louça aqui do almoço. Como eu falei pra vocês, ainda tenho abóbora. Isso aqui são 2 laranjas, gente, que tá quase ficando ruim. Eu vou até tirar pra eu poder chupar, porque o Gustavo, só Jesus. A manga dele, eu vou até falar com ele pra ele poder comer, senão vai acabar estragando. Tenho aqui 2 mamão. Aqui também é meio mamão, que é salada, né, que eu coloquei aqui no... Passei um plástico aqui pra não poder murchar. Passar um paninho nessa geladeira, gente. Mas ali, ó, eu tenho aqui ainda 3 cenoura. Ó, tenho 3, tenho tomate, cebola, tenho um pedaço de... Ai, aquele beterraba. Tenho 2 chuchu, ainda tenho algumas batatas ali. Então essas coisas dá pra eu poder passar tranquilamente aí a semana. Geladeira precisando de uma limpada. Aí aqui eu tenho feijão, aqui é refogado de carne moída com abobrinha. Aqui é um pouquinho de arroz que dá pro Gustavo jantar. Mas é isso, gente. Coloquei vocês aí no tripé. Vou aqui lavar essa louça e conversando aí um pouco com vocês. Eu tô muito animada, assim, em relação à minha reeducação, né, gente? Tô muito feliz porque completar um mês aí firme e forte. Como eu fiquei com essas dores aí essa semana, inclusive agora há pouco, quando eu entrei, eu levantei ali, eu senti uma dor, assim, mas foi bem rápida. E eu confesso pra vocês que eu fico preocupada, né? Porque eu não sei se é ginecológica, se é na hérnia. Eu não consigo ainda identificar que dor é essa. Diminuiu bastante, gente. Tava surreal. Sério mesmo. Tava com muita dor, muita. Até pra levantar. Teve um dia que eu passei o dia praticamente deitada. Porque se eu levantasse, doía. Foi o dia que eu mais fiquei preocupada. Porque não é normal, né? Eu senti essas dores assim, um incômodo. Às vezes eu tenho crise, que não é constante, graças a Deus é bem difícil eu ter crise. Tive a última no dia que eu fui visitar minha filha Carol, nem contei pra vocês no dia da visita. Eu tive uma crise terrível lá, mas passou, graças a Deus. Eu quase não tenho tido crise. Geralmente eu tenho dor se eu ficar muito agitada, muito nervosa, algo do tipo, aí eu fico com dor. Então eu fiquei meio assim, não sabia associar se era por conta dessa questão do look ter sumido, fiquei com isso na cabeça, preocupada. Gato não regula bem não, gente, sério mesmo.
Vou até tirar meu copo de água ali, se ele bebe minha água. E só comentar com vocês que eu tô aqui com uma leve dorzinha. Acho que é porque eu fico agitada, não sei. Mas eu tenho exame pra fazer pra levar pro médico. Já marquei, tô só esperando. E pra levar, né? Pra ver se pode ser alguma coisa, eu não sei, eu falo com ele. Aí como eu falei com vocês, eu pedi lá a balança na Shopee, né? Na próxima semana já chega. Aí eu faço a pesagem aí, porque eu completo aí certinho do dia que eu comecei a gravar pra vocês, que eu comecei a fazer a reeducação, foi dia 23, né, no vídeo, que eu comecei a fazer, no caso, a reeducação foi dia 23. Então ainda vai completar um mês, então semana que vem a gente passa alguns dias aí. Mas como eu falei pra vocês, né, gente, obviamente que uma das metas é óbvio que é perder peso, né, gente, emagrecer. Eu preciso perder um total de 20 a 25 quilos. A minha meta é 25. Eu quero perder, porém, com saúde. E eu quero muita balança pra poder ter esse controle aí, né? Porque às vezes a gente começa a perder peso e entra no platô, né? Então é bom pra quando você precisar mudar a estratégia alimentar. Porque isso tudo faz parte aí da reeducação alimentar, né? Você mudar a estratégia alimentar de vez em quando, fazer uma mais cetogênica também, quando preciso. Mas é isso, gente. Em relação à minha reeducação, eu tô imensamente feliz aí, muito grata mesmo, a gente tá pegando firme aí. Como eu falei pra vocês, a única coisa que eu não tô fazendo por esses dias, essa semana, é em relação à caminhada, porque sem condições, gente. Condição zero de caminhar da forma que eu tava. E como eu falei pra vocês, eu comecei a me sentir melhor ontem, né? E eu ainda não tô 100%, quero melhorar mesmo pra depois voltar aí com a caminhada. Apesar de eu não fazer muito esforço, mas realmente nem caminhar dava, gente. Sério mesmo. Eu ia no banheiro, era uma tortura. Pra eu levantar pra ir no banheiro, como eu falei, era um sofrimento. Eu acho que o celular tá querendo descarregar, gente. Eu vou botar pra dar uma carguinha ali. E daqui a pouco eu volto com vocês. Sentei aqui um pouquinho, que eu tava com uma leve dorzinha novamente. É uma dor bem leve, mas é uma dor, assim, que incomoda. Eu acho que eu vou até pagar esse exame, gente. Eu não vou nem esperar muito pra poder levar pro médico logo. Mas consegui finalizar a louça. Eu vou até fazer um chazinho aqui pra poder tomar. E tá muito frio. Mas é isso, gente. Vou aproveitar pra finalizar o vídeo. Como eu falei pra vocês, eu não tô nem com muito clima pra poder gravar. Na verdade, eu nem queria gravar dessa forma, né? Porque, né, enfim. Mas vai ficar tudo bem, se Deus quiser, porque Deus tá no controle. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.